A temporada de 2020 da Fórmula 1 trouxe diversas emoções para quem realmente ama automobilismo. Desde a incerteza se haveria realmente uma temporada de 2020, até vitórias extremamente improváveis de equipes pequenas na Fórmula 1. Apesar disso, todo mundo sabe que existem momentos nas corridas que deixam os torcedores basicamente com o coração na boca. E é indiscutível que alguns desses momentos são realmente os acidentes. Então, se você quiser saber quais são os 6 maiores acidentes que aconteceram no ano de 2020 na Fórmula 1, fica ligado porque chegou a hora do piloto! Fala piloto, eu sou Lucas Camargo, piloto de corrida há mais de 8 anos e como muitos sabem, os acidentes fazem realmente parte da maioria dos GPs da Fórmula 1 e fazem parte até mesmo do DNA da categoria. No princípio, por conta disso, os pilotos eram encarados como gladiadores, que depois que entravam nos seus carros, talvez poderiam nunca mais voltar. Exemplo desses casos foram Gilles Villeneuve, Ayrton Senna e Hélio de Ângeles, que acabaram sofrendo acidentes fatais na categoria. Mas como uma forma de tentar minimizar os riscos da categoria, a FIA começou a criar dispositivos capazes de suportar pressões enormes num carro de Fórmula 1 e assim proteger os pilotos. E por conta disso, nos dias de hoje, apesar de causar um grande prejuízo para os pilotos e para as equipes de Fórmula 1, os acidentes fazem parte até mesmo do espetáculo dos GPs. Então hoje, eu trouxe os 6 maiores acidentes da Fórmula 1 do ano de 2020. Mas antes, já queria lembrar você de deixar sua curtida aqui nesse vídeo. Curte aqui embaixo, clica no joinha para ajudar esse canal a crescer, ajudar esse conteúdo a chegar no maior número de pessoas e ainda por cima, mostrar para o YouTube que você tem interesse na Fórmula 1. E também, se você ainda não faz parte da família dos pilotos, considere se inscrever no canal. E se você quiser, também ativa o sininho para todas as notificações. E o 6º maior acidente da Fórmula 1 no ano de 2020 foi Kvyat batendo no muro, com a soma dos novos tipos de pneu da Pirelli e também da pista de Silverstone, que acaba degradando muito esses pneus, a gente não poderia ter um bom resultado. Os pilotos sofreram muito com furos no pneu. Na verdade, os pneus acabavam explodindo. Bottas, Sainz e Hamilton, que teve uma vitória inacreditável, acabaram sofrendo desse mal. Mas quem ficou com a fama de mau piloto foi Kvyat. Na hora de entrar em uma das curvas do autódromo, ele acabou errando e disse que rodou o carro sozinho. Entretanto, quando os engenheiros foram ver as filmagens do carro, eles perceberam que antes dele rodar, o pneu traseiro direito do carro dele havia estourado. E na verdade, por conta desse fator, Kvyat acabou perdendo o controle do seu carro. A Pirelli foi acionada para tentar investigar esse acidente, mas até lá acabou que o que ficou mesmo na mente dos torcedores foi a batida de Kvyat no muro de Silverstone. O 5º maior acidente do ano de 2020 foi Leclerc perdendo o controle do carro em Monza. Depois de um fim de semana muito difícil da Ferrari, tentando fazer tempos rápidos, mas não conseguindo, e numa pista que é considerada até mesmo como a casa da escuderia, quem levou o maior prejuízo mesmo foi Charles Leclerc. Os 2 pilotos da escuderia já tinham reclamado do carro em diversos momentos, até mesmo para a imprensa. Mas durante a corrida, quando Charles Leclerc entrou na curva parabólica, ele perdeu o controle do seu carro. Acabou deslizando sobre a brita e bateu com tudo na barreira dos pneus. O acidente assustou todo mundo naquele dia, até porque foi muito forte. Todo mundo pensou que Charles Leclerc poderia até mesmo ter machucado dentro do carro. Mas logo depois, pelo rádio, Leclerc disse que estava bem e posteriormente em entrevistas disse que a culpa foi dele. Ele não conseguiu manter seu carro na pista. O 4º maior acidente de 2020 foi Stroll de ponta cabeça no Bahrein. Logo depois da entrada do safety car nos boxes e do reinício das corridas, os pilotos começaram a disputar de forma extremamente intensa as posições na pista. E tentando aproveitar aquela situação, como muitos pilotos naquele momento, Daniel Kvyat tentou colocar o carro de lado em Lance Stroll, mas calculou mal. Lance Stroll acabou não vendo o piloto e acabou fechando ele. E assim, a roda dianteira do carro de Daniel Kvyat acabou pegando na roda traseira direita do carro de Lance Stroll. Com isso, o carro do piloto canadense acabou capotando. O piloto teve um pouco de dificuldade para sair do carro, mas saiu bem, sem nenhum tipo de machucado. O 3º maior acidente do ano de 2020 na Fórmula 1 foi Giovinazzi acertando George Russell no GP da Bélgica. Desde o início do ano, Giovinazzi estava com muita dificuldade em conseguir guiar seu carro da Alfa Romeo, e nesse GP não estava diferente. Mas para conseguir disputar com os pilotos que estavam à frente dele e conseguir defender a sua posição, ele teve que tentar levar seu carro ao limite. Entretanto, o piloto acabou passando os limites e acelerou seu carro na hora errada. Dessa forma, os pneus distracionaram e ele foi de cara com um muro no GP da Bélgica. Mas como tinham muitos pneus para conseguir absorver o seu acidente, ele acabou voltando para a pista.
e um pneu do seu carro acabou saindo mesmo do carro dele e acertou George Russell. Com isso, Russell também teve que abandonar sua corrida, já que a sua suspensão havia quebrado, e ficou os dois carros ali parados na pista, e dessa forma foi acionado um safety car. O segundo maior acidente do ano de 2020 na Fórmula 1 foi o acidente múltiplo na relargada do GP de Mugello. Como resultado de um safety car naquele GP de Mugello, Valtteri Bottas teve a vantagem de conseguir ditar a relargada naquele GP. Mas no momento da relargada, enquanto Bottas tentava enganar Lewis Hamilton, o piloto inglês foi mais esperto que ele e conseguiu acelerar na hora certa. Entretanto, Bottas tirou o pé novamente do carro e acelerou de novo. Mas Bottas não pensou que os pilotos lá de trás do grid poderiam se complicar, poderiam se atrapalhar, já que eles não conseguiam ver a parte da frente do grid enquanto estavam lá atrás. E foi exatamente isso que aconteceu. Diversos carros na pista ainda estavam muito mais lentos do que outros que vinham lá atrás e acabaram encavalando mesmo, um batendo no outro, e diversos pilotos tiveram que sair da corrida. Apesar disso, nenhum deles ficou machucado com esse acidente. E agora nós chegamos ao acidente número 1, o mais impressionante acidente da Fórmula 1 no ano de 2020. Mas antes de contar qual foi esse acidente, eu vou lembrar mais uma vez. Curte esse vídeo para você ajudar esse vídeo a chegar no maior número de pessoas, informação de qualidade sobre Fórmula 1 e também, se você ainda não entrou para a família dos pilotos, considere se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para todas as notificações. E o maior acidente do ano de 2020 não podia ser outro, além da explosão no Bahrein. O GP do Bahrein, apesar de não ser palco geralmente de muitos acidentes, dessa vez ele realmente nos surpreendeu. Até porque, nesse ano a pista acabou sendo palco de um dos maiores acidentes da década na Fórmula 1. Com a largada do GP, logo na primeira volta, os pilotos estavam muito próximos uns dos outros. E assim, diversas pessoas ali no grid tentaram tirar vantagem dessa situação. Romain Grosjean foi um deles. Na verdade, ele viu que alguns carros que estavam à frente dele estavam bem mais lentos e ele jogou seu carro para a direita. Só que ele não tinha visto Daniel Kvyat. Dessa forma, o seu pneu traseiro direito pegou no pneu dianteiro esquerdo de Daniel Kvyat. E assim, ele foi lançado contra um muro no GP do Bahrein. E com a batida no guardrail, muitas pessoas pensaram que o piloto francês não conseguiria nem mesmo sair com vida. Até porque o seu carro se repartiu em dois pedaços e ainda por cima explodiu em chamas. Mas pouco tempo depois, mesmo com os fãs de corrida com o coração na boca, o piloto falou que estava bem. A equipe disse que estava tudo bem com ele, só tinha algumas queimaduras nas mãos. E ainda bem, né? Porque o piloto francês realmente acabou sendo uma das vítimas de um dos maiores acidentes da história da Fórmula 1. Inclusive, eu fiz alguns outros vídeos sobre curiosidades da Fórmula 1. Isso aqui é um vídeo de curiosidade. E se você clicou nesse vídeo, provavelmente é porque você tem interesse nesse assunto. Então, se você quiser saber sobre mais curiosidades da Fórmula 1, clica nesse card aqui em cima, porque é a playlist de curiosidades aqui do canal. Como eu já disse, os acidentes fazem parte do DNA da Fórmula 1. E hoje em dia, por conta de toda a segurança, já são considerados como parte do espetáculo da categoria. E apesar de não torcer para que eles aconteçam, acaba que a Fórmula 1 sem os acidentes seria realmente uma categoria sem competitividade e talvez até mesmo sem disputas de posições. De modo que as equipes estão sempre buscando aprimorar os seus carros para que eles se tornem mais rápidos e os pilotos estão buscando aprimorar a sua pilotagem para que eles sejam também mais velozes e mais competitivos dentro das pistas. Mas para você, qual acidente de 2020 mais te impressionou? Você acha realmente que os acidentes passaram a fazer parte do espetáculo da Fórmula 1? Deixa sua opinião aqui embaixo nos comentários. Além disso, se você tiver gostado desse vídeo, compartilhe com seus amigos. Todo mundo vai gostar de ver esses acidentes da Fórmula 1 e entender por que eles aconteceram. Então compartilha com todo mundo e também fica ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto.